nós tivemos junto com o pastor Eibe. O Muito. pastor Eibe, de vez em quando, vinha para o discipulado, para discipular ele também. Então, assim, realmente, ele foi muito amado aqui. Enquanto ele esteve aqui, ele sabe disso. A gente pôde tratar ele com muita honra. E glória a Deus, né, pela vida do pastor Wesley. Deus tem dado tanta graça para ele, de ser uma influência para o Brasil, para São Paulo, de convicções políticas fortíssimas aí. Deus tem usado ele também para ser um influenciador político. Deus tem usado ele também para ser um empreendedor, conectando empresários aí de uma forma exponencial. E na música também. O cara é multitalentos, né? Multitalentos. Então, eu e o pastor Eibe, a gente pôde honrar o máximo que a gente conseguiu a vida desse homem de Deus aqui. E realmente é um prazer, meu querido. É um prazer. Hoje, né, mesmo sendo seu... Olha aí o homem. Que é isso? Fala comigo, meu pastor. Deixa eu ajustar aqui. Tá tudo bem? Tá tudo na bênção? Como é que tá, meu pastor? Só na bênção, meu querido, meu nobre pastor Wesley Ross. Que bênção. Meu Deus. Satisfação é minha, meu amigo. Satisfação é minha sempre. Que bênção. Gente, esse homem de Deus, a gente tem uma relação muito legal desde 2017 que a gente se conhece. Eu estava aqui vendo nas fotos, revendo, né? Já são tantos anos aí que a gente se conhece. E de uma jornada muito legal, porque quando ele era membro aqui da Paixante, que ele está emprestado para a Atitude. Literalmente. Quando que ele era membro aqui da Paixão de São Paulo, ele era liderado por mim, eu era o líder dele aqui, discipulador e tudo. Quanto assim, um amigo, eu amo demais ter a sua amizade, viu? Para mim, sua família, para mim, é muito especial para minha família. Pastor Pérez, eu fico lisonjeado. Mas eu estou feliz, primeiro, que as suas palavras elas são verdadeiras, no sentido de que esse período de ter passado com vocês na Paixão foi um período de maturidade, de forjar em mim essa maturidade que eu tenho de reconhecer o sacerdócio, o pastoreio, a paternidade. Isso foi muito bom. Primeiro que o carinho que você e a pastora Darlene têm com a minha casa, para quem não sabe, foi meu discipulador na visão do MDA dentro da Paixante. E a Paixante temos um paizão que é pai de muitos pastores, de milhares de pastores, que é o pastor Eibe, né? A qual essa proximidade me trouxe essa maturidade. E hoje reconhecer meus pastores locais com a mesma intensidade, tanto o pastor Sali quanto o pastor Josué Valando, que foi pastor da Michele Bolsonaro. Então, a gente está bem dentro do conceito de unidade, até porque a nossa igreja ela aprendeu com a Paixante, né? A nossa igreja Batista Atitude, ela aprendeu muito essa implantação de célula, de pequenos grupos, com a Paixante. Então, fico feliz de estar aqui com você. Wesley, é o seguinte, nós estamos falando aqui, eu tenho falado constantemente aqui sobre identidade à luz das Escrituras Sagradas. A gente vai tocar um pouquinho nesse tema. Eu quero também falar um pouquinho sobre liderança com você, mas é interessante como Deus tem trabalhado esse tema no meu coração. E tem um texto da palavra de Deus que é Provérbios 23, 7, que diz assim: assim como a sua alma imagina, assim você é. Então, eu começo dizendo que, sabe, aquilo que nós somos em essência depende muito daquilo que nós cremos a despeito de quem somos. Então, eu acredito muito de verdade nisso. Até porque quando a gente vai lembrar de um texto em Números, capítulo 13, no verso 33, vai dizer que Moisés enviou 12 espiãs. Dos 12 espiãs que ele enviou, 10 eles acreditaram que eles, aos próprios olhos, se viram como gafanhotos diante do inimigo. E por isso não possuíram a terra que Deus havia prometido para eles. Então, é interessante a gente avaliar. Eles tinham o mesmo Deus, eles tinham o mesmo pastor, Moisés, eles tinham a mesma promessa. Mas dos 12, só 2 possuíram a terra. Porque 10 tiveram um problema de identidade. Não se então, imagina que eles não se encaixavam ali. Exatamente. Agora, imagina aqui comigo. Se Deus prometeu uma terra e eles tinham que lutar contra aqueles povos, o que Deus imaginou a respeito deles? Se naquela terra tinha gigantes, o que Deus viu a respeito deles?
Deus viu neles matadores de gigantes. Lógico. Concorda comigo? Lógico. Então, só que Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram no que Deus viu neles. Deus viu neles matador de gigantes. Só que eles, a Bíblia diz, que eles se viram como gafanhotos diante daqueles inimigos. A Bíblia diz, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Também o éramos aos seus olhos. Quer dizer, o inimigo tem intimidado muita gente não tem conseguido de verdade se apropriar dessa verdade em Cristo, de quem nós somos nele. Não é uma visão coachiana, mas é uma visão, sabe, de quem eu sou respaldado nas Escrituras Sagradas. Não quem eu sou em mim mesmo, nas minhas habilidades, na minha capacidade. Não, mas quem eu sou pelo selo da promessa, pelo Espírito Santo que habita em mim. A Bíblia vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando a gente, esta pedra, sobre esta revelação de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Então, quando a gente descobre a essência de quem ele é, nós somos empoderados pela sua maravilhosa graça. E que graça que nos transformou. E aí ele fala, eu te dou autoridade para você ser Pedro e as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja, contra você. E aí eu queria te perguntar, o que você pensa, pastor Wesley, sobre essa questão de identidade? O que Deus tem te falado ao teu coração a respeito disso? Porque eu sei que na liderança, se você não tiver sua identidade clarificada, você vai ser intimidado pelas circunstâncias, pelas pessoas que vão te criticar, que vão zombar de você. Como que você vence essa questão da intimidação e como que você para pensar desse âmbito, sabe? Essa questão da identidade, ela é projetada pela revelação que eu tenho de quem Jesus é. Então, quando eu vou descobrindo a cada dia quem Jesus é, eu descubro quem eu me tornei para ser. Quem eu nasci para ser. Então, eu digo, quando você tem clarificado a sua identidade, você descobre o quê? Seu propósito profético. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado isso. Porque Jesus vira para os discípulos e fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Simão vira, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante, diante dessa resposta, olha o que Jesus fala para Simão. Fala assim, a partir de hoje, eu não te chamo mais de Simão, eu te chamo de Pedro. Eu troco o seu RG, porque quem descobre quem eu sou, descobre quem nasceu para ser. Ele fala assim, identifica quem você é e quem você nasceu para ser. Pastor Pérez, primeiro que dentro da paternidade você tem uma coisa chamada propósito. Se você não entende o propósito, você não reconhece paternidade. Porque não faz sentido algum você, por exemplo, estar debaixo da tutela sacerdotal de um pastor, se você não entender qual é o seu propósito com ele. Primeiro que é muito fácil você não reconhecer a autoridade. É um homem como você, é pessoa como você, porque é que eu quero um cara sobre mim? Porque eu quero um cara dizendo para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu leio a Bíblia e eu vou me conduzir sozinho e assim nasce a cultura dos desigrejados, porque não tem esse nível de honra, de respeito pela autoridade. Então, primeiro você tem que entender o propósito. Se não houver propósito e o reconhecimento dele, não vai haver a execução da honra em espécie alguma. Isso se dá para o aluno que não reconhece a autoridade do professor, não se dá para uma pessoa que não reconhece uma autoridade num trabalho, um gerente. Quantos casos você já viu? Ah, é o cara gerente, mas e aí? Eu briguei com ele, se quiser me manda embora. Então, esse rompimento, né, que faz com que a paternidade não aconteça. Porque a paternidade nada mais é do que uma autoridade estabelecida para que você se conduza, e tudo tem um propósito. Então, o primeiro propósito que eu vou dizer para vocês aqui, que é mais interessante, nós entendemos o propósito, que aí é um caminho fácil para entender a paternidade. Você vê o pai de Abraão. Abraão tem uma promessa linda, maravilhosa, mas não era para ele, era para o pai. Então, assim, dentro até mesmo do mesmo sangue, mesma família, né? Você vê, quando você tem um capítulo que define essa história toda, que é o Gênesis 12, que todos nós lemos, que é o início de tudo, a promessa de Deus, da ampliação, da grande nação, engrandecer o nome, tudo aquilo. Antes aconteceu o capítulo 11. Antes do 12 veio o 11. E no último versículo do 11,
é que começa toda a história. Para você entender por que ele tinha que sair do meio da parentela, sair da casa do pai dele, romper o desligamento. Né? Por quê? Porque havia um propósito. Qual era o propósito? Então, se você puder ler, eu estou sem uma Bíblia aqui. Se tiver uma Bíblia aí, pastor Pai, seria muito legal para o povo em casa acompanhar. Gênesis capítulo 11. Se puder, leia Gênesis 11. Do 30 para frente. Perfeito. Ah, Sara não tinha filhos, pois era estéril. ah. Terã saiu da cidade de Ur, na Ó, presta Babilônia. atenção. Ele sai de Ur, que hoje é situado na Turquia, ok? Para vir para uma terra prometida. Canaã, para quem não sabe, Canaã é a faixa de Gaza, tá? Tudo começa na faixa de Gaza, por isso tem esses bombardeios sempre lá. Faixa de Gaza já pertenceu à Babilônia, já pertenceu ao Egito, já pertenceu até à Inglaterra. Quando a Inglaterra apresentou a faixa de Gaza na ONU para fazer a repartição de terra, quem deu o voto, nós conhecemos, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, não termina. Como que eu vou servir uma autoridade que não é exemplo para mim daquilo que ele prega? Ele tem um objetivo e não cumpre. Só que uma coisa, você não cumpre o que você determinou. Porque nós determinamos superficialmente sem saber que tudo que a gente determina já está determinado no céu. Se era um projeto de Deus, então olha só, você para o projeto, mas Deus não para o propósito. Vou repetir, você para o projeto, mas Deus não para o propósito. Por que ele não para o propósito? Porque depois que Terã não cumpriu, Deus falou, eu preciso continuar o propósito. Então o que acontece? Então ele falhou como paternidade, falhou como exemplo, por isso que começa o capítulo 12. Ó, acabou o 11, 32, acabou o 11. Como é que começa o 12? Como é que começa o 12? E Terã morreu em Harã com a idade de 205 anos. E o 12, como é que começa o capítulo 12? Porque aí acabou o capítulo 11. Certo. Então acabou a história, não chegou no propósito. Aí começa o capítulo 12. Olha só. Ali, na faixa de Gaza, tudo começou ali. Então, olha só, Terã, pai de Abraão, sai de Ur dos Caldeus para ir para lá, porque lá era a terra prometida. E o que acontece quando ele sai, pastor Pérez? Na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abraão e o seu neto Ló, que era filho de Harã, e sua nora Sara, que era mulher de Abraão. Olha aí, pegou a família toda, ou seja, paternidade. Aqui tem um patrono aqui tem autoridade. Vambora todo mundo, vambora. Tem um propósito, chegar lá em Canaã. Ok. Isso. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Terã morreu em Harã com a idade de 205 anos. Mas não era para ir para Canaã? Ele parou em Harã, viveu em Harã e morreu em Harã? Não chegou em Canaã? Como que eu posso seguir uma autoridade que é pipoqueira? Começa... Vamos lá, capítulo 12. Capítulo 12 começa. E Abraão, certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E eu lhe mostrarei. Uau! Por quê? O Abraão sai, corta. Por quê? Essa paternidade eu não quero para você. Esse vínculo eu não quero para você. Esse negócio de começo e não termina eu não quero. Eu tenho um projeto que não foi finalizado pelo teu pai, mas o projeto não é do teu pai, é meu. Então se a pessoa não entendeu o propósito, que não é seu de estar naquela igreja, não é seu de ter aquela cobertura do pastor, esse projeto é de Deus, não é seu. Aí você começa a entender, por isso que eu tenho que me submeter à minha liderança. Existe um projeto. Qual que é o projeto? Por isso que eu tenho que estar debaixo da autoridade sacerdotal pastoral do meu pastor. Qual que é o projeto? Se você não se enquadra no projeto dele, saia e vai para algum lugar, onde alguma outra igreja, algum outro pastor, você se enquadre, porque o que você não pode é ser um religioso alheio, aleatório, sem nenhum propósito. Aqui Abraão entendeu, cara, tinha um propósito. Meu pai pipocou, mas Deus não parou o projeto e agora quer começar comigo. Só que essas influências de começar e não terminar não servem, senão eu não chego lá. Então ele está dizendo que é para eu sair do meio da minha parentela, do meio da minha família, ou seja, Deus não queria destruir família. Deus queria cumprir um propósito. Então, para cumprir o propósito, o que Deus fez? Ele falou assim, já que o seu pai não continua, você vai continuar. Já que o seu pai não faz, você vai fazer. Então, isso acontece muito quando você fala, poxa, o meu ministério assim não se enquadra muito, sabe? Aí o meu pastor, sei lá, sabe? De repente você não está linkado com o propósito dele, filho. De repente seu propósito tem
outro lugar. O que não pode haver é a rebeldia. O que não pode haver é a desistência. Ou parar o projeto que não é seu, é de Deus. Faça com excelência, nem que seja outro lugar, mas reconheça a paternidade a partir do reconhecimento do propósito. Agora sim, sai, porque você vai para um lugar. Agora, que lugar que era esse? Pastor, lê aí, por gentileza. Que lugar que era esse que ele ia? Olha só, ele diz, e vai para uma terra que eu lhe Ah, mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, uau! e eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para Olha todos. o propósito de Deus. Esse propósito nunca seria para Abraão se Terá tivesse chegado em Canaã. O projeto era para Terá. Terá não abraçou a ideia, Deus deu para Abraão. O que é que eu entendo? Se você não entender que o que você tem que fazer é Deus que está pedindo que você faça, Deus tira da tua mão e coloca na mão de outro. Vou Uau! repetir. Deus tira da sua mão e coloca na mão de outro, porque você para o projeto. Mas Deus não para o propósito. Então aí que começa a questão de pai de. Olha a sua chave. Você vai ser pai de multidões. Ah, então esse projeto de paternidade, de propósito de crescimento, de ampliação, de riqueza, de prosperidade, era para Terã. Terã não abraçou. Então, Abraão passou a ser qual é o nome dele? O que a Bíblia chama ele na galeria dos heróis da fé? Pai Abraão. Pai da fé. Olha o nome Diferente. que ele ganha. Ele ganha paternidade. É. Será que era para ser paterno, agora ele ganha, sei lá, a avonidade? Não sei se existe essa palavra, porque agora ele é o avô. Ele poderia ser o pai, ele passou a ser o avô, porque o filho falou, deixa eu ser o pai, porque meu pai é frouxo. Então vai eu, já que meu pai começa e não termina, vai eu. Então quando você entende o propósito, você valoriza a paternidade. Eu estou numa igreja hoje que eu entendo qual é o propósito dela, qual é o propósito da minha família está aqui, senão eu estaria em outra. E com isso, o que acontece? Eu exerço um altíssimo grau. Olha que coisa maluca. Só depois que acabou o tempo de João Batista, morreu, está morto, agora sim, agora eu posso respeitar o que tem que ser feito. Então, esse respeito, essa ideia de propósito é que vai forjar em você uma identidade de um filho debaixo de uma paternidade. Isso é muito importante. Nossa, isso é chave, isso é chave. E você tá falando aí, eu estou lembrando de que esse próprio Abraão, né, se ele não se desvinculasse disso, dessa referência ruim, né, ele não teria uma referência de paternidade correta para que ele pudesse estabelecer uma nova descendência, uma descendência que tivesse a geração do caráter de Deus. Então você imagina que esse Abraão se tornou uma referência de pai. Ele se tornou, tipo assim, tanto que nós herdamos muitas promessas que estão no pai da fé, no pai Abraão. De submissão, de respeito, porque eu sei que o projeto não é dele, o projeto é de Deus. Terá pessoa, o projeto é meu, não era. Chegar em Canaã, o projeto era de Deus. Tanto que quando ele morreu, Deus falou assim, eu preciso continuar. Ô, Abraão, vem cá, bora continuar um projeto ali que é meu. Eu preciso te levar para Canaã. Acabou. O destino final não era na cabeça de Terá. Então, eu começo aqui a trazer a minha contribuição para o teu grande projeto de paternidade, que virou um grande livro, dizendo, entenda o propósito, que aí você vai aprender a respeitar a autoridade, respeitar a liderança. Aí vai dar mais sentido. Você fala, poxa, eu estou fazendo isso aqui por causa de um propósito. Avalia. Se não é bom para você, sai daquele lugar, vai para outro. Mas se conecte com um propósito onde você consiga exercer a autoridade que está sobre você. Senão você não chega a lugar nenhum. O próprio Deus, a autoridade maior, designa Jesus como autoridade. Ele reconheceu a autoridade de João Batista, que era pastor sobre ele. De Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque Deus passou a ter um sobrenome. Uau! Porque o sobrenome de Deus era que Abraão era uma referência de quem ele era, de quem Deus era. De quem o próprio Deus era. Porque até então o povo hebreu não conhecia. Quem é o teu Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ah, o Deus de Abraão. Ah, eu sei quem é o teu Deus. Então, as pessoas começaram a conhecer a Deus a partir do que Deus fez na vida de Abraão. E aí ele se tornou essa referência de paternidade que você acabou de falar. Então isso é maravilhoso. O próprio Deus fez isso com Jesus. Antes que Jesus fizesse qualquer milagre, Deus brada dos céus e fala assim,
este é meu filho amado, em Aqui. quem eu tenho. Ele é uma referência. Então, uma referência da glória de Deus manifesta na terra, na vida de um homem. Uau. Porque é interessante, Wesley, a gente pensar nisso aqui, ó. O povo hebreu, até então, não tinha experiência de quem Deus era. Então, quando Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, né, que era Abrão, se tornou Abraão, Deus muda o nome, o RG de Abraão. Porque Deus mexe com o quê? Com a identidade dele, dando paternidade para ele. Então, esse Abrão da Suméria, que veio de comunidades pagãs, de uma tradição totalmente contrária ao povo hebreu, esse Abrão começa a ter experiências com Deus, começa a ter uma relação de paternidade com Deus, para que ele pudesse dar paternidade. Agora é interessante, né? O próprio Abraão se torna uma referência de quem Deus era. Porque até então, o povo, quem é o teu Deus? Aí o povo hebreu começou a orar assim: o Deus de Abraão, o Deus. E aí, falando um pouquinho dessa questão de identidade, eu acredito muito, Wesley, que, sabe, quanto mais clarificada a nossa identidade, eu falo, olha, identidade é gerada na intimidade. Quanto mais intimidade com Jesus, mais eu gero identidade. Porque quanto mais eu conheço de quem ele é, mais eu descubro quem eu nasci para ser. E aí eu penso Uau. que Propósito. identidade O propósito, é né? exatamente. Identidade é gerada na intimidade. E intimidade gera identidade e identidade gera Hum, autoridade. Porque você pensa, logo depois Jesus falou meu assim: Deus. olha, eu te levanto como pedra, e sobre esta pedra eu Ah, vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não vão poder prevalecer contra você. Então, identidade gera autoridade. Então, você é revestido de poder quando você é clarificado na sua identidade. Vem o revestimento do alto sobre a sua vida. Então, você imagina aqui comigo, Wesley, que, sabe, por que que os discípulos, sabe, e todos aqueles que esperavam ali pela descida do Espírito Santo, estavam esperando por aquilo? Porque eles não tinham o selo da identidade. O selo da identidade era o enchimento do Espírito Santo, eu era o vou, revestimento de poder. eu vou trazer algo sobre isso que eu acho que é importante. Mas vamos lá, completa. Completa que tá gostoso, tá bom. Tá Então, maravilhoso. você imagina aqui comigo, olha só, o que que o Espírito Santo faz? Ele traz essa unidade de propósito, sabe? Porque não tem como ter a identidade Ah, do corpo de Cristo, ah, sabe, em um formato pleno, se não for pela unidade da igreja. uau. A identidade de Cristo é formada pela identidade da igreja Meu unida. Deus. Peste. Vamos lá. Então, Será que as pessoas. só para concluir esse raciocínio Claro, aqui, claro. você não perde o seu, não. Eu quero te ouvir. Agora, você imagina aqui comigo, Babel foi difusão das línguas, sabe? Babel foi difusão das línguas. Ah, E Pentecoste, na ah, sua essência original, significa a unidade das línguas. Então, Pentecoste é restituição do que aconteceu em Babel. Por quê? Porque Deus realinha as línguas. Então, cada um ouvia na sua própria língua a mesma mensagem. A mesma mensagem. Então, é uma unidade de línguas restituindo, sabe, o que aconteceu lá. Por ah, que a restituição do que aconteceu lá? Porque a ordem lá em Babel era que eles se espalhassem sobre a terra. Mas eles não quiseram espalhar para concentrar fama e glória para si. Entende? Mas aí agora o Espírito Santo desceu ah. para ninguém concentrar mais, para que se espalhasse o mover do Espírito em uma só voz por toda a terra. E aí a unidade do corpo de Cristo em todo o planeta Terra expressa a imagem perfeita de quem Cristo é. Olha só. É tão bonito. É de raça, de tribo. Não, ele precisa saber o propósito. Volto no propósito. Por quê? Quando ele sai, primeiro que ele tem que saber a identidade de líder. Ele tem que reconhecer isso. Na identidade de líder, Deus não. Guardem isso, todos vocês. Deus não vem nesse plano para fazer o que você tem que fazer. Vou repetir. Deus não vem. Então você não vê um vulto passando. Ah, é um vulto de Deus. Antes ele teofanava, vinha anjo, descia, conversava, dava recado. Hoje não aparece uma nuvem né? Uma coluna de fogo, não aparece como aparecia. As teofanações eram diferentes. De Jesus para cá a coisa mudou.
Porque nós recebemos o Espírito Santo que faz esse papel da presença de Deus sem precisar teofanar. Agora, olha só, esse cara precisava mostrar a presença de Deus através dele. Olha aí. E para ele sacar essa identidade de que ele era, naquele momento, eu vou falar, vamos me chamar, cara, o que Deus faz, porque olha só. Onde que eu tô indo aqui com a minha cabeça, com a identidade, o assunto da identidade? Primeiro, vamos falar da identidade do cristão, que a gente tem uma série de ramificações para falar de identidade. Primeiro, eu tenho que ser cristão para quê? Eu tenho que estar numa igreja para quê? Eu tenho que... Uma questão religiosa? É uma questão porque eu gosto de Jesus? É porque prega uma coisa bonita? Então, assim, tem que haver esse reconhecimento de quem você é. E quando nós somos chamados, né? E esse chamado, a Bíblia vai rechear a gente de referência, para pisar serpentes e escorpiões, para livrar o cativo. Então, agora você tem que se encaixar. Agora, importante é que lá na história de Moisés, você tem uma história de identidade muito bonita, que ele precisa, antes de reconhecer, né, que ele era um hebreu, ele tinha que reconhecer quem ele era em Deus, né? Não uma questão só de herege, mas tudo bem, eu vou aceitar a heresia wesleyana. Eles tinham que aceitar ser Deus. Vamos lá, qual a sua identidade? Eu sou Deus. Como assim Deus? Primeiro que o nosso vocabulário, o Google vai dizer para você, ou o chat GPT, que Deus é divindade ou criador. Vou repetir, divindade ou criador. Mais uma vez para você não esquecer. Deus, né, o significado, divindade ou criador. Divindade não somos, então só sobrou criador. Mas a pergunta que eu faço para a pessoa, você fala, você faz um suco de limão? Ele fala, faço. Se você faz um suco de limão, você é um criador de suco de limão. Aí a pergunta que eu faço, a segunda, você consegue fazer o limão para fazer a limonada? O cara fala, não, o limão eu não consigo fazer. Pois é, por isso que existe Deus dos deuses, o criador dos criadores. Você cria suco de limão e ele cria o limão para você fazer o suco de limão. Quando o cara entende isso, peraí, então quer dizer que eu represento Deus? Onde é que isso está representado com mais clareza, de forma explícita, para a pessoa entender? Você imagina Deus mandando ele conversar com o faraó. Aí ele conversa com o faraó e fala assim, faraó, deixa o meu povo ir. Agora ele já está munido de autoridade, só falta a identidade. Por que falta a identidade? Que o faraó pergunta assim, tá, mas quem é que foi que mandou? Foi o eu sou. Primeiro, deixa o meu povo ir. O povo não era dele, por que ele está dizendo deixa o meu povo ir? O povo era de Deus. Então ele já estava chamando a atenção, porque Deus disse, fala assim. Olha a identidade, cara. Fala assim, deixa o meu povo ir. Não é deixa o povo dele. Dele é terceira pessoa. Chama para a primeira. Chama para a autoridade que você não tem. Você não tem autoridade, você não tem exército, você não tem, então deixa comigo. Ou seja, usa o eu sou. O que era o eu sou? O eu, que era Deus, né, não poderia fazer papel nenhum naquele momento. Por que não? Porque Deus não estava ali para falar. Ele precisava de Moisés para falar. Ou seja, tem momento que Deus quer falar e ele não está lá para falar. É você que vai abrir a boca para ele usar. Então você representa Deus naquele momento. Então, imagina, ele falou, caraca, aqui eu tenho que representar Deus. Entendi. Eu tenho que representar Deus. A única mensagem de Deus foi, diga ao povo que marche. Pega seu cajado, estende aí, resolve o problema. A gente fica jogando para Deus porque não conhecemos a nossa identidade nem a nossa autoridade. Aí Deus jogou a bola para ele, falou, não vou fazer, eu vou assistir, por que clamas a mim? Aí, para entender isso, só lá em Êxodo capítulo 7, tá com a Bíblia aí ainda, pastor? Êxodo 7, rapidinho, no 1, Êxodo 7, é importante. Agora as pessoas aqui na live vão começar a entender melhor o que é o reconhecimento da identidade. Você vai saber quem é você em Deus, agora. E muitas questões do dia a dia que você está esperando Deus fazer, você vai entender por que não aconteceu até hoje. Porque Deus também está esperando você fazer. 7, capítulo 7, versículo 1. Eu estou esperando em Deus. Momento. É uma vaga de emprego que eu quero dar para minha amiga. Né? Então Deus quer abençoar ela, mas Deus não vai dar a vaga de emprego. Deus vai usar você e a tua empresa, a empresária que está aqui, para dar a vaga de emprego para alguém que está orando, precisando de emprego. Ou seja, por isso que ele te chama de templo do Espírito Santo e te usa. Tá? Agora, na cabeça de Moisés, ele reproduz isso. Né? Deixa o meu povo ir. E o povo não era dele. Olha só, já começou a entender. Aí fala, o eu sou. Não era ele que era, mas ele dizia, eu sou. Quer dizer, ele já estava tomado por uma identidade que ele não sabia ainda. Quando chega lá nas margens do Mar Vermelho,
para fazer a abertura que nós conhecemos, você imagina, ele fala para Deus assim, Deus, e aí? E Deus olha para ele e fala assim, e aí eu sei deu um mar. Ele fala, e agora? Olha o que Deus fala para ele, pastor Pérez. Deus fala assim, por que clamas a mim? Ou seja, mostra. Você não já tem identidade? Você não já sabe quem você é? Entendeu? Em casa, quando você botar a mão na maçaneta, você vai dizer assim, Satanás! Cheguei em casa, chegou o próprio Deus. Pisei lá no meu trabalho, pisou o próprio Deus. Um dia eu pisou a presença de Deus. Eu estou cheio dele. Acabou. Essa é a sua identidade. Você está entendendo? Não é Deus que vai fazer, é você quem vai fazer. Deus vai te usar para fazer. Deus não vai botar a mão. Quem ele é. Representação de quem ele é. Agora, para completar isso, sabe quem completa essa loucura? Peraí, Deus? Quem completa essa loucura é Asaf. Lá no livro de Salmos, capítulo 82. Vai lá em Salmo 82, acho que é isso. Salmo 82, vai lá, pastor Pérez. Salmo 82. Salmo 82. Aí assim, é para selar, para lacrar tudo. Olha Salmo que loucura. 8. Lê o versículo, acho que 6 e 7, se eu não me engano. Salmo 82, Salmos 82, versículo... 6. Errou, porque Deus também está esperando em você. Porque Deus não faz. Como assim Deus não faz? Deus te usa para fazer. Deus não vive no mundo dos mortos e dos vivos. Ele vive no mundo do espírito. Ele é espírito. Então, como ele é espírito, ele está em outra dimensão. Aqui nesse plano, ele precisa usar você. Se você não entender essa identidade sua de representante dele, não vai funcionar. Você quer ver uma coisa? O que está escrito aí? Olha o que Deus fala para Moisés. Então o Senhor Deus disse a Moisés, vou fazer com que você seja como Deus para o rei. Uau! Meu Deus! Peraí! Tinha gente achando que era heresia minha. Tinha gente achando aqui que era heresia minha. Repete de novo, pastor, como é que é? Mas então o Senhor Deus disse a Moisés, Deus disse a Moisés, vou fazer com que você seja como Deus para o rei. Ou seja, lá na frente do rei não é Moisés, é o próprio Deus. Se você parar, você vai dar uma bugada na cabeça do povo. Porque um fala que é Deus, o outro fala que vai morrer como os príncipes. Lê o 6 e depois o 7. Eu vou separar para vocês entenderem. Agora vai encaixar a palavrinha identidade em você. Vamos lá, versículo 6. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Acabou, né? Então, pega aí. Então tá, eu sou Deus. Tem coisa que eu vou executar. Você pensa, olha o que eu estou lembrando aqui. Jesus disse assim, em meu nome, curarão, não é curarei, é para você fazer, ou seja, representa Jesus lá. Expulsarão demônio, não é expulsarei, expulsarão, ou seja, ele jogou a bola para você. Aí, o versículo 6 está dizendo, por quê? Porque vocês são deuses, vocês executam. Mas e o Deus, calma? Deus dos deuses é outra conversa. Você faz o banquinho de madeira, mas você não consegue fazer a árvore para cortar a madeira para fazer o banquinho. Então, cada macaco... 6 e 7. Lê o 6, depois o 7. Pausadamente. Eu disse, vocês são deuses. Não. Pastor Pérez, lê direito, que acho que isso aí não está na Bíblia, não. Você está inventando isso aí. Você está inventando isso aí. Vamos lá, fala de novo. Como é que é? Eu disse, vocês são deuses. Lembre-se que Deus, a tradução melhor para Deus é ou é divindade ou é criador. Então está dizendo, vocês são pessoas que fazem, pessoas que criam, pessoas que executam. Vamos lá, de novo. Vocês são deuses. E aí? Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Meu Deus do céu. Porém, morrerão como homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Peraí, esse aí, você leu que versículo foi esse aí? Versículo 7, o último. Então vamos ser no seu galho. Agora, olha o versículo 7. Versículo 7, pastor Pérez. Vamos lá. Diz assim, porém morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Deus. Olha gente, só. manda um aviãozinho para todo mundo aí, porque tem que ouvir isso aqui, gente. Escuta isso aqui. Tem que ouvir. Você é representatividade de quem Deus é. Isso aqui é muito forte, está na Bíblia. Deixa eu completar esse 7 aqui. Só que vocês vão morrer como qualquer homem morre.
Vocês vão Olha só isso. escorregar como qualquer homem escorrega, vocês vão cair como qualquer homem cai. Porque para o cara não falar assim, vós sois deuses, então agora eu vou abrir minha igreja, que eu sou um sacerdote, eu sou o Deus, calma lá. Quando diz vós sois deuses, ou seja, tudo que você representa, a profecia, a palavra profética, ajudar uma pessoa, você representa Deus. E o 7? O 7 é para você não olhar para essa pessoa que você disse, nossa, eu amei aquela palavra daquele pastor. Aí na internet você viu que o pastor escorregou e caiu. Aí o que você faz? Que canalha! Eu achava que era um homem de Deus. Não, quando ele foi Deus para você, ele era o versículo 6. Vós sois deuses. Quando ele escorregou e falhou, como você falha, ele era o versículo 7. Vai morrer como os homens. Para que isso? Para que você não deposite fé nos homens, mas não perca o reconhecimento da autoridade do que está sobre a vida dele. Como assim também está na sua. Reconheça a sua identidade. Uau. Você representa Deus literalmente. Vós sois deuses. Ai, pastor, mas e se der errado? E se de repente, sei lá, eu enfraquecer? Aí é o versículo 7. Você vai morrer como os homens, como os príncipes. É como Deus. Você não é Deus. Você está entendendo? Essa identidade, o dia que você tiver ela, acabou pro inferno. Acabou pro inferno. Uau! Eu sempre, rapaz, isso é fenomenal, porque eu sempre explico, e você está dando aqui uma... Glória a Deus! Essa é a identidade, entenda, naquele grupo da família com pessoas oprimidas, você, lá naquele grupo, representa Deus. Lá naquele grupo de amigos, para de mandar memes e socorre aquela amiga que está a tempo de cometer um suicídio, porque você representa Deus. Você precisa entender a sua identidade. Exatamente, exatamente. E isso é uma chave para uma conquista poderosa, porque, Pastor Wesley, eu estudei por um período psicologia e a gente sabe que existe o fenômeno RAM, que é o registro automático de memória. Lá atrás, na sua infância, você teve esses registros e você não escolheu, sabe, guardar certos momentos da sua vida, porque já diz, registro automático de memória. Então, a sua mente, ela só vai guardar na memória seletiva somente aquilo que mais te marcou. Base bíblica bem saudável, né, para não culminar em heresia. Isso é muito forte o que você acabou de falar. Porque exatamente, eu falo assim, ó, em essência, nós nascemos para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas lógico que nunca comparado ao seu senhorio e soberania. Uau. Né? Deus é governo e soberania. Isso nós nunca vamos atingir. Mas na essência do que nascemos para ser, nós somos como ele é. A pergunta que eu faço, pastor Pérez, é o seguinte: filho de peixe, Peixinho. filho de cachorro, cachorrinho vamos lá, filho de gato, gatinho vambora. Exato. Né? Filho de cavalo, Cavalinho. filho de Deus, Deus está aqui. filho de Deus. Deus! Não é Deusinho. Mas te marcou, formatou a tua identidade. Você entende isso? Então é muito importante você ver Deus trabalhando na vida desses homens para trazer uma nova referência para eles e ressignificar o que é pai na cabeça deles, para poder eles entenderem quem eles são a partir da relação paterna que eles estavam tendo. Uau. Por isso que é memória seletiva, porque se guardasse tudo, te dava um bug. Tudo que você viveu, guardasse na sua mente, você ia ficar louco. Então, ela vai selecionando aquilo que é mais importante para você. Então, no seu inconsciente, tem o seu histórico, desde a sua infância até os dias de hoje. Então, é uma construção de quem você é, está dentro de você. Só que muito do que você foi construído durante essa jornada toda, tem que ser ressignificado. Então, você tem que trazer daqui do inconsciente para o consciente. Aqui fica aqui no córtex frontal. Então, quando você traz para cá, daqui para cá, você consegue perfurar essa bolha do automático que te puxa para comportamentos que você não quer ter. Então, às vezes, você tem comportamentos que você fala assim, cara, eu tô agindo igualzinho meu pai, sabe? E comportamentos que você não queria ter, entende? Por quê? Ou, às vezes, igualzinho seu amigo, ou, às vezes, igualzinho seu tio, entende? Então, aquela pessoa que mais... Então, o recall que eu faço, pastor Pérez, Deus te iluminou para trazer um assunto sobre identidade.
essa pauta identidade. Quando nós entendemos exatamente o nosso chamado e quem somos, gera em todos nós a submissão, a obediência, o reconhecimento. Por exemplo, se eu entendo o propósito que está sobre a vida do meu líder, da minha liderança, do meu pastor, e eu estou debaixo dessa liderança, fatalmente eu vou ser uma pessoa extremamente obediente, porque eu entendi o propósito. Os propósitos eles vão se unirem, né? Então, ao mesmo tempo que foi gerado em mim um espírito de filho para entender a paternidade, eu entendi também a minha identidade. Onde que eu me encaixo dentro desse propósito? Eu sou o quê? Eu sou servo do quê? Eu sou líder do quê? Mas o que o senhor diz? Diz aí, fala para mim. O que o senhor falar, eu faço. Eu estou aqui para somar com o que é o teu chamado, o que é o teu ministério. Pronto. Aí você tem um servo pontual, né, no propósito. Então, quando eu vejo que essa passagem de Moisés, ela é radical no capítulo 7 de Êxodo, dizendo, eu estabeleci você como Deus sobre Faraó, hein, cara. Coloquei você como Deus lá. Ou seja, o que o pai fala? Meu Deus do céu. Meu pai, ele falava assim, ó, vai lá, não afrouxa não, faz igual seu pai. Eu tinha que chegar com o peito erguido porque estou representando meu pai. Sabe o dono da empresa quando confia demais no seu administrador, no seu advogado, né? Ele dá até uma procuração. Quando ele, pronto, a procuração é isso. É dizer assim, vai lá e, ó, tô autorizando, pode comprar no meu nome. Você tem uma autorização, você tem uma, né? Então vai lá no banco, pode resolver em meu nome. Essa carta te dá o poder de chegar lá e dizer, eu sou ele. A carta está dizendo que eu sou ele. Eu sou ele. Essa autorização aqui, ó, tá vendo? Essa procuração tá dizendo que eu sou ele, mas ele não tá lá, mas eu tô. Por quê? Eu sou ele. A mesma coisa, Deus não tá lá para curar, mas ele também não falou que estaria. Ele falou que era para você Exato. curar. Em meu nome, curarão, não é curarei. Ele já mandou você. Ou seja, vai lá e me representa. Um dia desse eu estava vendo, eu estava hospedado, estava passando um vídeo de um místico, tubante no cabeça e tal, e ele falava assim, eu vou trazer o amor da sua vida em 7 dias. E jogava os tarôs e as cartas, eu falei, não é possível. Ele repetiu isso umas 5 vezes. Eu vou trazer o amor da sua vida. Ele falou a terceira vez, eu vou trazer. Eu falei, que cara ousado, eu vou trazer. Aquele sacerdote, que eu não sei de qual religião era, que estava ali com cartas e com búzios, ele sabia a autoridade que ele tinha e ele sabia qual era a identidade dele. Só falta o crente saber. Ele não falou as entidades, ele não diz as cartas, não, eu vou trazer. Jesus disse isso, em meu nome, vai lá, você tinha que chegar assim dizendo, eu vou curar o enfermo. Cadê? Esse é o nome? Meu nome não. É no nome dele, eu não tenho a mão furada, eu não morri por ninguém, mas eu represento ele. O que é isso? É a autoridade pregada por Josafá no livro de Salmos 82. O que ele pregou? Vós sois deuses e todos filhos de Deus. Então, quando você entende esses 2 versículozinhos e foge, que você ore assim, Deus, que cada dia mais eu seja o versículo 6, o vós sois Deus. E que cada dia mais, né, eu me afaste do versículo 7, que é, vai morrer como os homens, vai escorregar como os homens. Não, não, não. Eu não quero cair como os homens, não. Eu quero estar firmado em Deus. Eu quero ser o versículo 6. É o que eu profetizo nessa live. Uau. Que você viva a autoridade do versículo 6, mesmo sabendo que você não é Deus, porque o versículo 7 diz que você vai morrer como os homens. Faça isso, entenda quem é você, entenda o seu chamado, capriche na sua identidade, represente Jesus com pegada, represente Deus com pegada, entenda que esse chamado não é seu, esse propósito não é seu, existe um propósito para isso. Acabou. Se nós entendemos assim, fica fácil. Ô, pastor Pérez, a gente está numa igreja, fica fácil a gente reconhecer a paternidade de um pastor. Porque hoje nós estamos vivendo um universo de desigrejados. Não, a igreja sou eu congrego em casa, eu não preciso de homens. Então, justamente esse Salmo 82 derruba esse cara, né? Derruba ele porque fala, olha, sabe o que é? Muita gente machucada, dizendo, é que eu vi umas coisas na internet, eu fiquei sabendo do pastor que escorregou, eu fiquei sabendo da igreja que fez tal coisa. Ei, isso aí é o versículo 7, é o momento fraco dele. Mas ele não foi bênção para você um dia? Foi. Você não se converteu? Foi. Eu estava lá naquela igreja, eu achava lindo. Não era. Era o versículo 6. Era o momento que ele era Deus sobre você. Todos são passivos disso, todos. Ele diz que todos os pecados destituídos estão da glória. Todos. Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo, que é todos.
Então, isso não é prerrogativa para você dizer que está triste com a igreja ou que saiu da igreja. Eu vou liberar uma frase, você pega se você quiser e ela vai machucar. Aquele que saiu da igreja por causa do pecado de alguém ou por causa de alguém, ela nunca esteve dentro da igreja por causa de Deus. Se o motivo que te tirou da igreja foi o homem, então você nunca teve motivo para estar lá, sendo esse motivo Deus. Se fosse Deus, com o homem caindo ou com o homem em pé, você estaria lá, porque o motivo é Deus. Então você nunca esteve na igreja por causa de Deus. Eu queria só terminar essa live, Wesley. Guarde isso. Uau. Uau. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o Wesley. Deus Tamo abençoe junto. Um todos. abração, negão. Tamo Valeu, junto. tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.